Bom, então eu irei falar a respeito da pandemia, principalmente a respeito dos problemas neuropsicológicos relacionados à pandemia. A pandemia é algo que vem afetando a todos nós e nós precisamos ter noção que é muito mais do que uma infecção viral com consequências respiratórias, é é uma infecção que traz vários tipos de consequência, inclusive na área psicossocial, na área psiquiátrica, e eu tentarei abordar isso durante essa apresentação. Esses são meus conflitos de interesse. Na realidade, eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação ou com nenhuma outra, mas isso faz parte da nossa ética de apresentar sempre um slide relacionado a isso. Eu vou fugir um pouco do assunto a pedido do meu departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque o Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o IPUB, que fica no campus da Praia Vermelha, vem sofrendo uma ameaça da própria UFRJ num projeto chamado Viva UFRJ, que deveria chamar Morra UFRJ, porque querem vender parte do campus da Praia Vermelha. E o nosso departamento, por unanimidade, como vocês podem ver nesse documento, é contra esse projeto que pretende destruir 2 hospitais e escolas, o Instituto de Psiquiatria e o Instituto de Neurologia da UFRJ, para vendê-los ao capital da indústria da construção civil. É um absurdo isso, é uma área verde, uma área centenária, uma área que foi inaugurada por Dom Pedro II. Enfim, estamos nessa luta contra a própria UFRJ, onde a reitoria atual vem apoiando esse projeto Viva UFRJ e cabe a todos nós, professores da Faculdade de Medicina, em especial do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal, em todas as nossas apresentações, mostrar esse documento e a nossa preocupação com essa venda de um espaço público dedicado ao ensino, à pesquisa. Todos nós temos medo. Medo faz parte da função mental que nos mantém vivo. Medo é algo muito importante para a nossa sobrevivência. Charles Darwin já dizia que o medo ele é útil porque ele nos faz com que tenhamos a capacidade de evitar o predador. Então, medo é algo útil, algo que nos faz tomar providências para evitar algo pior no futuro. Por exemplo, ter medo de ser infectado pelo Covid-19, que é um medo natural de todos ou da maioria das pessoas, nos faz usar máscaras, nos faz procurar vacinas, nos faz manter um afastamento social, enfim, evitar lavar mais as mãos, né, um fator importante também, usar álcool gel, enfim, evitar todas as situações que possam nos colocar em risco em relação à infecção pelo Covid-19. Esse é um pequeno gráfico em relação ao Rio de Janeiro, ao registro de casos no Rio de Janeiro, desde março de 2020 até agora junho de 2021. Então, vocês notem que são praticamente 3 ondas que nós estamos passando e que essas ondas estão muito relacionadas a uma maior ou menor capacidade que a população tem de seguir a essas normas sociais. Esse é um registro importante, mas mostra a preocupação de como isso está nos afetando hoje em dia. E por que nós ficamos com tanta ansiedade? Por que nós temos tanto medo? O que vem, né? O que traz? Será que é só o medo de ser infectado? Não, é o medo de todo desconhecido, porque nós não sabemos muitas coisas. Eu fiz só um slide sobre o que nós não sabemos, mas esse slide poderia se transformar em vários slides.
porque nós não sabemos o número exato de infectados, já que nem todas as pessoas fazem o PCR, nem todas as pessoas com sintomas são examinadas e fazem os exames adequados. Nós não sabemos se teremos uma nova onda ou quantas ondas nós teremos. Isso é algo também muito preocupante, porque toda hora somos ameaçados com ondas e vemos várias ondas. Nós não sabemos o número exato de óbitos por Covid-19, já que várias pessoas são levadas ao óbito sem os exames adequados. Nós não sabemos, eu acho que esse é um ponto muito importante, quem terá ou não um quadro grave. Eu conheço, e muitos de vocês, pessoas idosas ou pessoas com fatores de risco que tiveram quadros brandos de Covid e outras saudáveis, aparentemente sem nenhum problema de saúde, jovens e que tiveram quadros gravíssimos ou que foram ao óbito. Nós não sabemos ainda quando terminará esse relativo confinamento, que é algo que nos preocupa muito, porque mudou a nossa vida de uma forma muito importante. Nós não sabemos se teremos vacinas para todos. É claro que eu torço todo dia que mais e mais vacinas cheguem ou sejam produzidas no Brasil, mas não só apenas considerando o Brasil, considerando o mundo todo, precisamos de vacinas e muitas para todos, porque nós não sabemos o tempo de validade dessas vacinas, quanto tempo essas vacinas realmente nos protegem. Conheço casos, e é algo assim já notório na medicina e na imprensa leiga, de pessoas que foram vacinadas, tomaram a segunda dose e mesmo após algum tempo tiveram um quadro infeccioso importante, talvez menos grave do que teriam sem a vacina, e todos precisam tomar as vacinas, isso é algo fundamental. Também a questão da rede assistencial, né? Principalmente nessas ondas onde todos ou muitos precisam de ter uma certeza que terão um CTI, um leito esperando com toda a assistência necessária. A questão da economia também, o desemprego em particular, afetando várias pessoas e prejudicando a saúde mental, é outro fator muito importante. O ensino online, não apenas essa aula online, mas o ensino geral online, é algo também que mudou a vida das famílias, dos estudantes, em particular dos mais jovens. O ensino online é algo que nos preocupa. Será que a qualidade do ensino será a mesma para todos? Enfim, como será o novo normal, né? Não será como antes. O mundo não será como antes da pandemia e nós precisamos saber como será esse mundo normal. Todos temos ansiedade. Então, a ansiedade faz parte da vida. A ansiedade é o que nos protege no dia a dia. Nós ficamos ansiosos para dar uma aula, então nós preparamos uma aula para controlar um pouco essa ansiedade. Nós ficamos ansiosos quando temos uma conta para pagar, quando temos um encontro amoroso pela primeira vez ou com uma pessoa que ainda não conhecemos bem. Nós ficamos ansiosos quando temos um compromisso social, uma entrevista de emprego, e tomamos providências para controlar essa ansiedade de diferentes maneiras, para termos um desempenho adequado. Como eu falei, existe uma ansiedade adaptativa que nos ajuda a enfrentar o predador, nos ajuda a enfrentar o perigo. Essa ansiedade, ela é útil, apesar de ela ter sintomas físicos, eu posso ter insônia, eu posso ter palpitação, taquicardia, ficar com apetite diminuído ou aumentado, mas essa ansiedade me protege, porque ela faz com que eu tome providências para melhorar rapidamente. E o que é bom na ansiedade adaptativa é que ela tem uma duração limitada. Assim que a situação desaparece, assim que a entrevista de trabalho passa, assim que o encontro amoroso passa, assim que eu pago a conta que eu tenho que pagar, enfim, aquilo que me preocupe, aquilo desaparece, a ansiedade também desaparece.
Agora, o aumento da ansiedade também tem uma relação muito grande com várias situações, como eu listo aqui. Primeiro, a ansiedade não é só uma questão subjetiva. A ansiedade ela se caracteriza por sintomas físicos. Então, a pessoa tem tremores, a pessoa pode ter palpitação, diarreia, ficar com rubor, né, em outras situações físicas. O cansaço, a pessoa se sentir extremamente cansada, inquieta, não conseguir ficar parada no lugar, às vezes ter um risco de abuso de drogas, principalmente o álcool. O álcool é uma desgraça na nossa sociedade, as pessoas devem ter isso como uma consciência maior, porque o álcool é uma droga socialmente aceita, mas que traz vários malefícios à saúde física e mental. Situações também de irritação, alterações do sono, como insônia, pesadelos, pensamentos repetitivos, né? Principalmente no caso da pandemia, a pessoa ficar tendo um excesso de informações sobre a pandemia, isso acaba fazendo com que a pessoa não pense mais nada a não ser na infecção, na pandemia, dificuldades de sentir prazer em outras atividades. Tudo isso pode levar a pessoa a colocar sua saúde mental sob risco. E o que fazer, então, para melhorar a nossa saúde mental? A primeira coisa é a atividade física. A atividade física não precisa ser uma atividade física intensa, fazer ginástica demais ou um esporte loucamente. A pessoa precisa fazer uma atividade física regular, diária. Isso ajuda muito na saúde mental. Trabalhar e estudar em horas adequadas também é importante, não trocar o dia pela noite, pessoas que ficam na internet até altas horas da madrugada e depois acordam muito tarde, isso não é salutar. Aproveitar esse período também para maiores leituras, ler é algo que ajuda muito a saúde mental. Telefonar ou encontrar amigos por meios digitais também é algo favorável, né? Manter a saúde social por meios digitais. Evitar pensamentos negativos ou esse, como eu já falei, excesso de informações sobre a pandemia. Nós nos devemos manter informados, mas não exagerar e ter orientações de sites ou de outros meios de informação mais confiáveis, como associações médicas, o Ministério da Saúde, a Academia Nacional de Medicina, a Academia Brasileira de Ciências, universidades, sites que nos tragam segurança. Isso é muito importante. Manter o horário de sono adequado, então, dormir no horário adequado é muito importante. Ter um ambiente em casa agradável, evitar desentendimentos por pequenas coisas, apreciar a companhia com quem nós moramos, mas também termos momentos de reflexão, meditação, descanso. Tudo isso é muito importante, com uma alimentação adequada, sem exageros de bebida alcoólica e, principalmente, no caso de sofrimento emocional, procurar ajuda. Isso, sem dúvida, é algo fundamental, a pessoa procurar ajuda médica em caso de sofrimento emocional. Mas quando a ansiedade se torna patológica? A ansiedade ela passa a ser uma doença a partir do momento que ela limita o cotidiano, que ela traz um grande sofrimento físico e psíquico ao indivíduo, traz prejuízo e com sintomas físicos e psíquicos graves e crônicos, diferente da ansiedade adaptativa, que eu contei quando a preocupação termina, os sintomas desaparecem, uma ansiedade patológica pode durar até uma vida inteira. E quais são os fatores de risco atualmente na pandemia para a ansiedade patológica? O primeiro é o isolamento. É evidente que nós estamos passando por uma fase de isolamento social. O isolamento, ele aumenta o risco de uma ansiedade patológica. O confinamento também, ficarmos dentro de casa, em algumas casas, né, diferentes de outras, com várias privações, isso aumenta bastante o risco de uma ansiedade.
Ter crises de ansiedade também aumenta o risco de uma ansiedade crônica, de uma ansiedade patológica. Tudo isso que eu falei em relação a não sabermos como será o nosso futuro também aumenta nosso nível de ansiedade, o nosso nível de ansiedade aumenta o risco de uma ansiedade patológica. Ideias hipocondríacas, muito comuns hoje em dia, são fatores de risco importantes. Um descuido com a saúde física, não fazendo atividade física ou exagerando em bebida alcoólica ou exagerando em alimentos, muitas pessoas ganhando peso, isso também é um fator de risco. E a ausência de uma agenda, né, de uma programação de atividades, que é algo muito salutar. Nós temos que ter horário para trabalhar, horário para o lazer, horário para ficar com as pessoas amigas, horário para ver um filme, para ler. Então, ter uma agenda é algo muito importante para uma vida saudável, horário para dormir, para se alimentar. Então, temos que evitar comer em excesso, evitar o abuso de bebidas alcoólicas, evitar o sono irregular, evitar a ausência de exercício físico, evitar discutir por bobagens com a família, evitar episódios de irritação e, claro, evitar pensamentos pessimistas. Os transtornos de ansiedade são muito prevalentes. Esse estudo realizado pela professora Laura Andrade, da USP, já há algum tempo, mostra que, por exemplo, transtornos depressivo e de ansiedade ao longo da vida na cidade de São Paulo atinge praticamente 1/4 da população, algo muito elevado. E transtorno de pânico, que é um subtipo grave de ansiedade, em torno de 1,5%, mas em outros estudos, em torno de 2%, mostrando como isso é grave, como isso é importante, nós termos essa ideia que os transtornos de ansiedade e depressivos são muito prevalentes, ocorrem em muitas pessoas. E hoje, apesar de toda essa tecnologia, nós temos um aliado à hipocondria, um aliado a esses pensamentos hipocondríacos, que é o Dr. Google. O Dr. Google, apesar de nos informar a respeito de muitas coisas, ele passa a ser o primeiro consultor para qualquer problema de saúde. E isso nos faz com que o médico seja sempre uma segunda opinião, quando não uma terceira opinião. O Dr. Yahoo dá a segunda opinião. E isso aumenta muito a hipocondria das pessoas, porque as pessoas sempre vão para os sites que informam de forma errônea ou de forma alarmista. E isso lembra muito esse texto, Le Malade Imaginaire, de Molière, onde um hipocondríaco praticamente obriga a filha a casar com um médico para ter sempre um médico do lado dele, mostrando que as doenças não mudam, as doenças apenas mudam de forma, de situação. Uma coisa que nós observamos, inclusive publicamos essa carta ao editor, nessa revista de Fisiologia Respiratória e Neurobiologia com alguns colegas da França, é que várias pessoas têm procurado as emergências para a Covid com falta de ar, sem ter nenhum tipo de infecção por Covid-19, sem ter nenhum tipo de doença respiratória, procuram devido aos seus quadros de ansiedade e se julgando com Covid-19 principalmente. Isso mostra que eles correm um risco muito grande de pegarem Covid-19, indo a emergências para Covid-19, e o número de pessoas com pânico do subtipo respiratório aumentou muito. Da mesma forma, nós temos visto, tanto na literatura médica quanto em jornais como esse artigo do New York Times, o número de pessoas com alterações do seu psiquismo, alterações do seu estado mental após a infecção do Covid-19, fazendo com que isso seja um alerta para todos nós. E a saúde mental em risco em relação a essa pandemia, a infecção para o Covid-19, com situações principalmente de medo e desconforto.
Então, o New York Times, que talvez seja um dos jornais mais famosos do mundo, mostrando toda essa preocupação social em relação a isso. E também, como mostra esse outro artigo do New York Times, a vida mudou. As escolas fecharam, agora estão começando a reabrir, e crianças ficaram em casa, e os pais tendo que fazer home office. Isso passou a ser um fator de estresse para as crianças e para os pais, mostrando que a economia em risco também faz com que a situação familiar no lar também fica em risco, porque os pais têm que trabalhar em home office e as crianças têm que estudar, têm que ter um apoio, principalmente as crianças numa idade menor, e isso é mais um fator de risco para a nossa saúde mental. Há várias ideias em relação ao aumento do suicídio e todas as situações de risco que o Covid-19 nos traz, como, por exemplo, o desemprego. O suicídio é algo muito complexo, não dá para ligar apenas a um fator, mas o fator de desemprego é um fator muito importante em relação a quadros depressivos, ao risco de suicídio. Da mesma forma, esse aumento previsto em relação ao abuso de drogas, desemprego, o abuso de drogas, em particular do álcool, que eu reputo como a droga mais danosa, porque ela é de venda liberada e as pessoas sentem até um certo status em abusar do álcool, ela acaba sendo um fator de grande risco para depressão, para o suicídio. Esse outro artigo que saiu no Wall Street Journal recentemente mostra que o coronavírus ele aumentou o número de pessoas na extrema pobreza, porque havia, desde 1990, em todo o mundo, uma diminuição do número de pessoas na extrema pobreza. O mundo, desde 1990, vinha, de certa forma, numa curva favorável. Mas de 2019 para 2020 houve uma mudança radical nessa curva. O número de pessoas numa pobreza extrema aumentou de forma significativa, o que muito nos preocupa, tanto pelo lado da sobrevivência dessas pessoas, quanto pelo lado da saúde mental dessas pessoas. E vários artigos têm saído, vários editoriais, demonstrando esse tipo de preocupação, como, por exemplo, no Wall Street Journal, saiu em relação às Forças Armadas americanas o aumento do número de suicídios após a pandemia. Toda força armada tem um grande risco de suicídio porque os militares têm acesso à arma de fogo. E quando alguém está deprimido e tenta suicídio com arma de fogo, infelizmente não há uma segunda tentativa. Não há como ajudar essa pessoa depois. Então, arma de fogo é algo muito grave e esse artigo mostra que aumentou o número de suicídios nas Forças Armadas americanas. Em vários anos já, as Forças Armadas americanas perdem inúmeros membros devido ao suicídio. E isso ocorre em todas as Forças Armadas do mundo. As Forças Armadas americanas apenas nós temos dados mais confiáveis, mas isso ocorre também nas Forças Armadas brasileiras, em vários outros militares. O acesso à arma de fogo é algo terrível e para o suicídio é assim um caminho sem volta. Aqui mostrando a questão da extrema pobreza em número de pessoas vivendo com menos de $1 ou $2 ao dia, que também era algo que vinha diminuindo e em 2020 aumentou. Então, mostrando como que essa questão é algo tão grave que nos faz pensar que nós temos que melhorar o mundo como um todo, melhorar essa situação, e vários editoriais têm mostrado esse aumento do risco de abuso de substância, de suicídio relacionados ao Covid-19. Um estudo maior, realizado há um ano atrás, em plena pandemia já do Covid-19,
um estudo realizado online, mostrou que aproximadamente 40% dos adultos americanos entrevistados nesse estudo, e foi um número bastante expressivo, apresentavam sintomas de ansiedade, sintomas relacionados ao trauma, iniciaram um abuso de substância, principalmente o álcool, e 11%, que é uma taxa altíssima, consideravam seriamente o suicídio. Nesse estudo, um estudo, como eu falei, com mais de 5.000 pessoas que responderam, 11% aproximadamente considerando o suicídio seriamente nos últimos 30 dias, mas que também preocupa, 1/4 das pessoas com doenças de ansiedade ou doenças depressivas, mostrando como a pandemia vem afetando a nossa saúde mental. E o incrível, né, é que muitas dessas pessoas, a grande maioria, mais de 90%, em vários diagnósticos de ansiedade, depressão ou estresse pós-traumático, não procuraram tratamento, não procuraram ajuda médica ou psicológica para o seu sofrimento objetivo, algo que é muito grave e que nos preocupa bastante, isso das pessoas não procurarem ajuda. Um outro estudo publicado ano passado no British Journal of Psychiatry em relação ao abuso de drogas, autoferimento, automutilação, ideação suicida, também traz resultados muito impressionantes e foi um estudo com mais de 44.000 pessoas. Esse estudo foi realizado pela Universidade de Londres, University College London. É um estudo muito importante e apenas um mês de avaliação, né, durante março e abril do ano passado. E mostrou nesse número grande de pessoas, mais de 44.000 pessoas, que aproximadamente 18% delas pensaram seriamente em se ferir ou em se matar, algo muito grave. E nesses ferimentos, em se matar, grande maioria aqui pensando em não procurar ajuda, ou não procuraram ajuda mesmo, mostrando que, apesar do grande número de pessoas pensando em se ferir, em se matar, a maioria não procurou nenhum tipo de ajuda formal, nenhum tipo de ajuda médica ou psicológica. Outro ponto importante é a questão da depressão pós-Covid, porque o número de pessoas com depressão durante um episódio de Covid sempre foi muito associado à infecção. Todos nós, quando temos uma gripe, um resfriado, nós temos um sintoma de cansaço, de desânimo, de falta de energia, nos sentimos enfraquecidos, mas em poucos dias, conforme o resfriado ou a gripe vai melhorando, nós vamos melhorando. Entretanto, com o Covid-19, vem se observando algo muito estranho, que as pessoas vêm apresentando alterações de depressão, de ansiedade, mesmo após estarem totalmente saudáveis em relação à infecção pelo Covid-19. E, mais uma vez, vários editoriais têm chamado a atenção da população, da ciência, pelos efeitos em longo prazo do Covid-19. O Covid-19 ele não é apenas a infecção naquele período em que nós estamos com sintomas respiratórios, sintomas de alteração do olfato, alteração do paladar, sintomas de cansaço mais agudos, né? Inclusive podendo transmitir a doença, transmitir a infecção nos primeiros 14 dias aproximadamente. Muitas pessoas têm sintomas residuais. Aqui fala de long COVID ou COVID durante muito tempo. Isso é algo muito importante que acaba fazendo com que nós tenhamos uma preocupação em relação a essa situação dos sintomas neuropsiquiátricos pós-Covid. E isso vem se refletindo também em relação à ideação suicida.
o número de pessoas pensando em suicídio ou pensando seriamente em suicídio, quando fala seriamente, é que a pessoa tem um plano, a pessoa tem um desejo de se suicidar grave, aumentou exageradamente em relação ao ano anterior, nesse estudo publicado no Psychiatry Research, com mais de 3.000 pessoas. E outros trabalhos vêm mostrando que a neuroinfecção, as consequências infecciosas no sistema nervoso central, trazem manifestações neuropsiquiátricas muito importantes. Esse artigo ele foi um dos primeiros, um artigo italiano, também com autores europeus, ele vem mostrando exatamente isso. Esse outro artigo japonês, com autores tanto do Japão como da China, mostrando o envolvimento, após a infecção do Covid-19, do sistema nervoso central e de sintomas neuropsiquiátricos importantes. E como será que isso ocorre, né? Porque a infecção, esse é um desenho do próprio artigo, que foi publicado ano passado, a infecção do coronavírus é principalmente por via respiratória e afeta logo o bulbo olfatório, né, trazendo sintomas conhecidos como o déficit olfativo, mas também atinge rapidamente o sistema nervoso central, provocando uma reação inflamatória. Uma reação inflamatória onde ela provoca alterações na membrana neuronal, ela traz alterações na micróglia. Micróglia são neurônios responsáveis pela defesa do sistema nervoso central, ela traz alterações de membrana dos neurônios, e isso tudo faz com que a pessoa comece a ter sintomas neuropsiquiátricos diversos, como depressão, problemas cognitivos e transtornos também de ansiedade. Então, a infecção pelo coronavírus, aqui é um desenho do coronavírus, um RNA, com uma cápsula muito pitoresca que dá um nome a ele, ele acaba prejudicando o nosso sistema nervoso central de diferentes maneiras, tanto diretamente, né, a infecção levando a alterações neuronais, alterações do sistema neuronal, alterações circulatórias através de um aumento de marcadores inflamatórios, alterações do sistema neuronal, principalmente através de alterações da mielina, com a desmielinização, mas alterações também da hipóxia cerebral, que isso pode ocorrer através de trombos, alterações da resposta imunológica, enfim, levando a alterações agudas cerebrovasculares, encefalite viral, infecções tóxicas pela encefalopatia. Então, como que o Covid-19 pode prejudicar o nosso cérebro, a nossa saúde mental de uma forma tão importante? Principalmente com essas situações que eu falei, situações inflamatórias e situações vasculares. Aqui um exemplo disso, uma figura que saiu no Neuroscience and Psychiatry, né, como que o Covid-19 afeta o cérebro. Vocês veem que o vírus causa uma neuroinflamação, aumenta as citoquininas inflamatórias, há uma verdadeira tempestade de marcadores inflamatórios. Esses marcadores vão para prejudicam o funcionamento, a ativação da micróglia, e isso faz com que a micróglia ela tenha um aumento do glutamato, de vários neurotransmissores, há um aumento também na formação de coágulos, de microtrombos, isso também prejudica muito o funcionamento cerebral, e tudo isso vai resultar nesse grupo de sintomas neuropsiquiátricos, como alterações da atenção, da cognição, alterações de ansiedade, ideação suicida, depressão, psicose e convulsões. Então, há uma alteração devido à própria inflamação
que o Covid-19 provoca no sistema nervoso central e alterações também circulatórias através de trombos, de alterações da cascata de coagulação que o Covid-19 nos provoca. Esse estudo aqui importante, publicado agora em abril de 2021, é um segmento de 6 meses em mais de 236 mil sobreviventes de Covid-19. Então, é um estudo importante pelo número, o N, né? Vocês veem, mais de 236 mil pessoas que foram infectadas por Covid-19 e foi publicada no Lancet Psychiatry, que é uma revista muito importante da área da psiquiatria. E o que se observou nesse estudo? Comparando esse ano e pessoas que tiveram Covid-19 com o mesmo N, o mesmo número de pessoas que não tiveram Covid-19, o número de hemorragias intracranianas, isquemias cerebrais, o número de alterações musculares, né, devido a alterações neuromusculares, foi enormemente aumentado, o número de demências, de quadros demenciais, o número de pessoas com ansiedade e com alterações de humor também bem maior do que pessoas sem a infecção pelo Covid-19. Então, esse estudo mostra que há uma relação direta em alterações nervosas, alterações dos nervos periféricos, alterações centrais, alterações psiquiátricas devido ao Covid-19. E quais foram essas alterações? Nesse mesmo artigo, há uma lista dessas alterações, eu não vou lê-las todas aqui, mas como já mencionei, hemorragias intracranianas, isquemias cerebrais, parkinsonismo, Guillain-Barré, encefalites, quadros demenciais, depressão, alterações de humor, alterações de ansiedade, psicoses, aumento do uso de substâncias, insônia, mostrando que as sequelas do Covid-19 no sistema nervoso central são intensas e variadas. Nós, da UFRJ e do Instituto de Psiquiatria, que, repetindo, o Instituto de Psiquiatria vem sofrendo uma ameaça da própria UFRJ em querer vender o campus da Praia Vermelha, nós temos feito um trabalho também de extensão, fazendo algumas apostilas que são de acesso gratuito pela internet, essa combatendo a ansiedade com mindfulness. Mindfulness é um tipo de meditação, é um nome moderno para meditação, mas a meditação é muito importante para o controle da ansiedade. Nós fizemos com alunos e professores essa apostila para exatamente difundir métodos saudáveis para combater a ansiedade nesse momento. Nós fizemos uma outra apostila importante também de acesso gratuito pela internet, que é uma apostila onde nós ensinamos algumas práticas respiratórias para o manejo do estresse e da ansiedade. Essa apostila foi feita pelo Instituto de Psiquiatria, o grupo do Laboratório de Pânico e Respiração, e foi feita uma apostila com vários psiquiatras do Brasil, coordenadas por um professor da Federal do Rio Grande do Sul, em que eu tive a honra de participar, mas vários outros colegas de São Paulo, do Ceará e colegas de várias universidades do Brasil, um guia de saúde mental pós-pandemia no Brasil. Quando esse guia foi elaborado por nós achamos que a pandemia, mais ou menos em 2020, início de 2021, estaria completamente terminada e nós estaríamos em outro momento. Mas a pandemia continua, nós continuamos tomando cuidado em relação a todas essas consequências que eu falei, mas esse guia é muito importante porque ele ajuda na saúde mental durante e no pós-pandemia, também é de acesso gratuito pela internet. E esse guia, inclusive, mostra isso, né? Não só as ondas de Covid-19, mas principalmente essa quarta onda aqui de problemas psiquiátricos, de doenças mentais, problemas econômicos, burnout, que é um estresse relacionado ao trabalho, ao desemprego ou a situações de grande cobrança no trabalho. Então, essa quarta onda
é uma preocupação de todos nós, psiquiatras, mas todas essas complicações, sejam doenças crônicas ou doenças agudas relacionadas ao Covid-19, acabam sempre tendo consequências neuropsiquiátricas. Então, como será o novo normal? Eu penso que o novo normal nós teremos novos conceitos de higiene, lavar as mãos, ter cuidado com os sapatos, usar máscaras, álcool gel, e tudo isso veio para ficar. Eu acho que isso é algo muito importante. A valorização do investimento em ciência, educação e saúde, apesar de vermos alguns absurdos, como tentarem destruir o Instituto de Psiquiatria e o Instituto de Neurologia, eu acho que toda essa discussão em relação à ciência, às vacinas, à importância da educação, à importância da saúde, isso é algo que vem sendo valorizado pela sociedade como um todo após essa pandemia. O respeito aos profissionais de saúde. Eu, por exemplo, perdi 2 amigos queridos, médicos, pelo Covid-19, mas vários conhecidos meus, médicos, profissionais de saúde, secretárias de hospital e outros conhecidos tiveram Covid-19, alguns faleceram, outros tiveram um quadro muito grave. Então, os profissionais de saúde que estão à frente e nos ajudando a cada momento. Acho que o respeito a eles é um dever de todos nós. O maior incentivo ao uso de mídias sociais, como essa aula aqui e tantas outras. Hoje, nas nossas bancas de tese, tem sempre um colega de longe, seja do Brasil ou do exterior, participando. Ficou muito mais fácil essa comunicação no lado da educação, no lado profissional, no lado social, mas claro que não pode ser o todo na nossa vida. A mídia social é importante, mas não pode ser o todo. A nossa sociedade precisa se organizar melhor, melhor no sentido de termos realmente uma saúde adequada para todos, um sistema de saúde igual para todos e que funcione para todos. Isso é muito importante. E a educação e saúde de qualidade resultam em bem-estar social para todos. E isso é algo que ficou evidente durante essa pandemia. Mas quem tiver um sofrimento emocional, psicológico, deve procurar ajuda médica. Nenhum serviço de psiquiatria fechou. Todos os serviços de psiquiatria ficaram abertos e estão abertos durante toda a pandemia. O Instituto de Psiquiatria da UFRJ continuou com assistência regular durante esse período. E quem tem um sofrimento emocional, subjetivo, quem nota que não está bem, deve procurar ajuda psiquiátrica. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos. Vou parar de compartilhar aqui a minha tela. Agradecer em especial à professora Ângela Alves o convite, que muito me honrou. E estou aberto a perguntas pelo chat. E já tem aqui uma primeira pergunta, professora Ângela. Onde está disponível o Guia de Saúde Mental pós-pandemia? Ele está disponível em vários sites, né? É só colocar isso no Google, que a pessoa acha, mas chama-se ResearchGate, tem todos esses guias disponíveis. O ResearchGate tem esses guias disponíveis, e esse guia pós-pandemia também está disponível, e qualquer pessoa que precisar pode pedir à professora Ângela Alves, que eu enviarei a ela também uma cópia do guia, quem não conseguir, e nós vamos fazer com que todos esses guias sejam acessíveis, porque o objetivo deles é esse, né? Ser acessível a todos, informar a todos. Uma outra pergunta aqui. Bom, primeiro, se os guias são em formato digital, sim, eles são apenas em formato digital, não tem formato impresso. E se essas sequelas provocadas pelo Covid-19 no sistema nervoso são reversíveis? Aparentemente, sim, nós estamos aprendendo com a vida, né? Então, aparentemente, elas são reversíveis. Eu tenho acompanhado alguns casos, tenho acompanhado algumas publicações, e elas são reversíveis, mas por um tempo variável.
tem pessoas que em 2 semanas ficam bem, tem pessoas que precisam de 6 meses para se recuperar totalmente. Aqui tem uma pergunta do Fábio Almeida, né? Como que o Estado, o governo, pode agir para melhorar a saúde mental da população? Olha, é uma pergunta muito ampla, né? Porque para melhorar a saúde mental é melhorar a saúde, ter situações de convívio social, situações de atividade física, campanhas para evitar o uso de drogas. Eu falei muito do álcool, mas a maconha também é uma droga terrível para a saúde mental. A maconha aumenta muito a chance da pessoa desenvolver uma doença mental, principalmente o jovem. Então, acho que campanhas contra o álcool, contra a maconha, mostrando que essas drogas aumentam o risco de transtornos mentais e promover a saúde através dos esportes. Eu penso que a atividade física, o esporte, é a melhor forma para manter a saúde mental. Então, acho que o governo, o Estado, tem que incentivar isso. No caso da depressão e suicídio, né, também educar a população, a educação em saúde, que depressão não é uma coisa para se ter vergonha. Depressão é uma doença como outra qualquer, como diabetes, hipertensão. A pessoa deve procurar ajuda médica e o suicídio é algo associado à depressão. Faz parte da depressão a pessoa perder a esperança e o prazer na vida. E a pessoa deve ser orientada a procurar ajuda. Falar sobre suicídio, inclusive a Associação Brasileira de Psiquiatria tem uma campanha chamada Setembro Amarelo. O mês de setembro é dedicado à prevenção do suicídio. Claro que o ano inteiro é dedicado à prevenção do suicídio, mas em setembro isso é mais estimulado. O Cristo Redentor fica amarelo e outros monumentos, se fala mais, há mais eventos sobre prevenção ao suicídio. E falar sobre suicídio não dá ideia a ninguém de se matar. Pelo contrário, falar de suicídio leva a pessoa a pedir ajuda, procurar ajuda. Então, eu acho que a educação em saúde é fundamental nesse aspecto. Bom, eu vou passar a palavra aqui à professora Ângela. Todos estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Primeiro, muito obrigada, professor, por essa palestra tão esclarecedora. Eu, assim, em nome do projeto Universidade Sustentável, eu quero deixar aqui minha solidariedade ao assim, o que está acontecendo com o Instituto de Psiquiatria, que presta serviços tão significativos para a nossa sociedade e também pelo volume de publicações e de estudantes, tanto de residência, Pacientes. pacientes. Eu conheço muitas pessoas, eu não vou estar aqui, que são tratados por aquele projeto, né, de extensão, né, que você se cadastra e, e os profissionais do Instituto, eles fazem um acompanhamento. Então, eu realmente, enquanto pessoa, enquanto cidadã, eu não consigo entender Um projeto da esse própria tipo de, reitoria, professora. exatamente, esse tipo de atitude, assim, que vai contra todos os pensamentos que a gente deveria ter, né, até pensamentos democráticos, que é levar a saúde mental também, falar sobre isso à população fluminense e também à população do Brasil, e até mesmo, né, pelas parcerias que o senhor mostrou, até mesmo a população do mundo, outros países, né? E, na verdade, eu quero muito agradecer aqui a sua disponibilidade, a sua gentileza Nada, de uma nos honra. Muito esclarecer obrigado. para a gente também. E
uma questão que eu queria perguntar, que na verdade é uma dúvida minha pessoal, é quais assim os sintomas que assim uma pessoa leiga, por exemplo, poderia perceber em uma pessoa que pode tentar atentar sobre a contra a sua própria vida, contra como que a família poderia ajudar e ver esses sinais de alerta? Um leigo, um familiar ou um paciente, ele não pode fazer diagnóstico, não deve fazer, né? Ele, quando nota que alguém mudou de comportamento, alguém está mais isolado, alguém está mais descuidado, alguém não vem dormindo adequadamente, se alimentando adequadamente, fazendo sua rotina, seja de trabalho, de lazer, de forma prazerosa, participando das situações familiares, quando alguém começa a se comportar de uma forma que chama atenção pela falta de energia, pelo descuido, pelas palavras pessimistas, deve levar a um atendimento médico. Caberá ao médico, ao examiná-lo, pedir exames, diagnosticar, mas quando há uma alteração de comportamento, um claro descuido da saúde física, mental, um descuido da rotina, a pessoa deve ser levada ao médico e caberá ao médico diagnosticar. Mas o importante é levar a uma ajuda médica. Eu estou lendo aqui o chat, tem muitos elogios, você pode ver. Obrigado a todos. Achei que nós ficamos muito honrados, né, de tê-lo como, né, nossa palestra de encerramento, que vai ficar para a história, que a gente fez, assim, apesar de, né, a internet ajuda um pouco, mas nos estressa um pouco, e também falar sobre isso, sobre essas questões, eu acho muito salutar, porque muitas vezes, até eu mesma no ambiente familiar, eu sinto que assim, que há uma reprodução de um comportamento que pode ter vindo lá de trás, que é ou esconder, né, que tem um parente com depressão, ou achar que depressão ou qualquer um outro transtorno é um sinal de fraqueza, sabe? Na verdade, eu não consigo entender, assim, eu acho que precisa mesmo ótima divulgação das cartilhas, né? Eu com certeza eu vou passar, né? Se eu tenho meu e-mail, eu vou repassar para quem não conseguir acessar a internet com mais rapidez, mas é uma ótima oportunidade da gente desmitificar essa questão de que quem está sofrendo, quem tem alguma alteração de humor, é fraqueza, né? E isso, se nós convivemos isso até mesmo no meio acadêmico, imagina nas populações na população nossa mesmo que tem menor acesso à comunicação, a uma internet de qualidade, ou até mesmo acesso a acreditar mesmo, né, que é, essas questões é, é, psíquicas e das nossas tristezas, da nossa mente, não, às vezes não tem nada a ver até mesmo com a religião, né? Porque muitas pessoas acreditam também que as pessoas que têm algum tipo de transtorno também elas estão possuídas por algum tipo de espírito maléfico e na verdade não é. Às vezes muito suicídio poderia ser evitado se as pessoas não tivessem esse comportamento e acreditassem um pouco mais na ciência e no que diz verdadeiros cientistas, que é o seu caso, e você tem uma carreira maravilhosa, eu tenho uma carreira maravilhosa e eu tenho certeza que, é, assim, você tem vários colegas que também ajudam e trabalham nessas questões que são tão caras, né? Porque além de tudo que nós estamos passando, o senhor acabou de mostrar aí os estudos mais recentes, né? Com o aumento até mesmo do consumo de álcool e de outras drogas e que pode levar esses pensamentos, né? Poder, por exemplo, ser até
assim, eu não vou falar um gatilho que eu odeio armas, mas assim, seria um ponto, né, ao suicídio. Exato. Obrigado, Então, professora. é, Obrigado a todos. eu pode falar, me desculpa. Não, não, só obrigado a todos. Então, uma boa noite a todos. Boa noite, professora Ângela. Foi um prazer participar. Boa noite, muito obrigada.